Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui da Egro. Se tu te interessou por esse vídeo de contratos agrários, já te inscreve no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Hoje eu tô aqui com a Letícia, que é contadora, pós-graduada em Gestão Tributária e Finanças. Aqui na Egro ela trabalha no time de produto e é 100% focada em contabilidade rural. Hoje a Letícia vai explicar tudo para nós sobre contratos agrários. Tudo bem, Letícia? Olá, Agatha, tudo certo? É ótimo estar aqui para a gente conversar um pouco sobre um tema tão relevante para quem está envolvido na atividade rural, né? Antes da gente entrar um pouquinho nesse tema de contratos agrários, vou contextualizar um pouco qual que é esse nosso cenário, então, que acontecem os contratos agrários. Nesse mundo da atividade rural, às vezes acontece de uma pessoa, que ela é proprietária de um imóvel, ela não querer explorar, então, a atividade naquele local. E através dos contratos agrários que ela pode transferir para outra pessoa a posse ou o uso daquela terra, daquele imóvel rural, para que o outro então desenvolva uma atividade, seja ela agrícola ou pecuária. Então, de forma simplificada, os contratos agrários eles são instrumentos que servem para registrar acordos de posse ou de uso do imóvel rural para algum outro produtor que deseja trabalhar naquela terra e explorar então a sua atividade rural. Então, falando um pouquinho assim dos contratos agrários, a gente pode classificar eles em contratos onerosos e não onerosos. Os contratos agrários onerosos mais comuns que a gente conhece, que a gente sempre vai ouvir falar, é o contrato de arrendamento rural ou o contrato de parceria rural. Mas também tem aquele contrato que não é oneroso, ou seja, que não é pago, né? Que é o contrato de comodato, que a gente chama. O contrato de comodato nada mais é do que um empréstimo sem nenhum custo. Geralmente, esse tipo de comodato, contrato de comodato, acontece num grupo familiar, onde o pai ele tem lá um imóvel rural e ele acaba cedendo para esse filho sem nenhum custo, para que o filho então explore a atividade rural. E como ele não tem nenhuma receita, a gente também não tem nenhuma tributação, porque é só um empréstimo mesmo do imóvel. Aí quando a gente começa a falar um pouquinho mais na questão onerosa, né, que a gente vai ter que pagar, aí vem o arrendamento e o contrato de parceria. O arrendamento rural, o que seria? É quando eu tenho um proprietário de um imóvel e ele cede para outro produtor que vai utilizar, né, esse espaço para desenvolver uma atividade agrícola ou pecuária. Ele cede o uso e o gozo desse imóvel mediante um aluguel. Agora, se a gente pensar no comum, né, é como se fosse um contrato de aluguel comercial lá na zona urbana. Por exemplo, quando você aluga uma sala comercial para uma loja de roupas, o proprietário do imóvel ele apenas vai receber um valor pelo aluguel. Ele não está relacionado diretamente com a atividade que aquela loja de roupas vai acabar desenvolvendo, né? E tudo mais. Então, independe desse faturamento da loja, é fixado um valor de aluguel e é esse valor que a pessoa que aluga o espaço vai acabar pagando, independente de como vai a atividade dele. Isso também acontece na área rural, que é quando um proprietário, então, ele tem uma terra, ele acaba alugando para outro produtor desenvolver uma atividade rural. Já no contrato de parceria rural, é um pouquinho diferente, porque no contrato de parceria, o proprietário desse imóvel rural, ele cede apenas o uso dessa terra para outro produtor explorar aquela atividade rural. Como o contrato de parceria ele cede apenas o uso e não aquela posse da terra, né? Ele também acaba partilhando os riscos da atividade. Por exemplo, se tiver um desastre ambiental, esse parceiro proprietário também é responsável. Se tiver algum prejuízo naquela atividade, mas também tem a parte boa, né? Se tiver lucros, então ele também vai dividir junto com o parceiro produtor rural. Nesse caso, é acordado um percentual para o proprietário daquela terra e um percentual, então, para quem vai explorar a atividade. Pode ser 70% para quem vai explorar e 30% para o proprietário. Então, se tiver prejuízo ou se tiver lucro, vai ser dividido ali no final, né, daquela operação, vai ser dividido entre os dois. Bacana, Letícia. E agora que a gente entendeu quais os tipos de contratos agrários, eu acho que a pergunta que todo mundo aí deve estar se fazendo é, tá, e como é que funciona a tributação desses diferentes tipos de contratos? Então, quando a gente fala em questão onerosa, a gente sempre lembra lá do fisco que tem que pagar algum imposto, né? Infelizmente, se tem receita,
tem que dar uma fatia para o governo. Além das atividades, né, do risco da atividade entre o contrato de arrendamento e o contrato de parceria que a gente já viu, existe uma grande diferença na tributação, principalmente na questão do imposto de renda. Mas antes da gente entrar qual é essa diferença lá na tributação do imposto de renda, vamos lembrar um pouquinho como é que é feita a tributação do imposto de renda do produtor rural, pessoa física, né? Hoje existem duas formas de tributação de IR para CPF, produtor rural, que é esse produtor ele pode tributar então pelo lucro real, que é o quê? Receitas, menos despesa, menos o investimento, para chegar numa base de cálculo e aplicar a alíquota do imposto de renda, que via de regra é 27,5%, ou ele tem a opção do lucro presumido, que a gente fala que é uma presunção de 20% sobre a receita bruta. No caso dessa presunção, eu vou pegar toda a receita desse meu produtor rural, aplicar 20% e não vou ter despesa e nem investimento para deduzir dessa base de cálculo e aplico direto a alíquota de 27,5% de imposto de renda. É importante também ressaltar que quando a gente fala, né, de contrato, sempre temos duas pessoas, duas figuras que estão ali envolvidas. Então, se eu vou pensar em tributação, eu tenho que pensar sobre a ótica do meu produtor rural, que está lá na atividade, e também pensar na ótica do meu proprietário daquela terra, né? Como é que eu vou tributar? Cada um vai ter uma situação diferente para tributar o imposto de renda, porque estão em momentos diferentes, em situações diferentes. Na figura do proprietário da terra, no caso do contrato de arrendamento, ele não está desenvolvendo uma atividade rural, ele apenas está alugando esta terra, né, esse imóvel. Então, nesse caso, ele não vai tributar lá como atividade rural no imposto de renda, ele acaba tributando todo esse valor da receita diretamente pela alíquota do IR, que é 27,5%. E ele faz esse recolhimento, então, mensalmente ali pelo Carnê-Leão. Enquanto que nessa operação de arrendamento, na figura do produtor que está desenvolvendo a atividade, ele é um produtor rural normal, então ele vai tributar no imposto de renda sim como uma atividade rural, e esse valorzinho de aluguel do arrendamento que ele paga para o proprietário, esse valor é uma despesa que ele pode então acabar deduzindo ali no imposto de renda para chegar no valor do IR a pagar lá no final do ano, né? Já no contrato de parceria, o produtor da terra, ele é um parceiro do produtor rural. Então, a gente tem a figura de dois produtores rurais no contrato de parceria. Os dois acabam declarando como produtor rural dentro da declaração do imposto de renda, só que a gente tem uma diferença entre um e o outro, porque o produtor proprietário ele não está lá no campo de fato. Ele tem sim os riscos da atividade, mas não é ele que está ali no dia a dia no campo. Então ele acaba não tendo despesas, às vezes, para deduzir lá na base de cálculo do imposto de renda dele. Já o produtor rural que está no campo, ele vai ter então todo aquele know-how de despesa para desenvolver aquela atividade. Ele não tem só a receita para tributar o IR. A gente tem então uma diferença bem importante entre os contratos de arrendamento e de parceria. Tu pode tentar exemplificar um pouco para nós esses dois cenários, trazendo de repente alguns números para quem está nos assistindo aí pegar mais na prática essa questão? Claro. Então, convertendo um pouquinho nessas informações ali que eu passei em valores, no contrato de arrendamento, todo o valor recebido pelo proprietário será tributado diretamente pela alíquota de 27,5% de IR. Regra geral vai ser 27,5% pelo valor já ter ultrapassado ali os limites, né? Por exemplo, a cada R$1.000 de receita de valor de aluguel, o proprietário aplica 27,5% de IR. Então, a cada R$1.000 de receita, que é do aluguel que ele recebe, ele acaba pagando R$275 de imposto de renda. Já lá no contrato de parceria, é um pouco diferente, porque para esse proprietário, ele não é tudo receita que ele vai aplicar direto. Não, ele também é considerado um produtor rural. Então, como ele vai apurar esse R como atividade rural, ele também tem a opção ou de pagar pelo lucro real ou de pagar pela presunção de 20%. Se for pelo lucro real, ele vai pegar aquela receita, né, que é o valor acordado do lucro, né, que ele vai ter, dos frutos que deu aquela atividade lá no final,
ele vai ter que emitir uma nota fiscal de venda, porque esse produtor proprietário, que é parceiro rural, ele tem uma inscrição estadual, ele vai emitir nota fiscal de produtor também. Então, ele vai ter uma receita da atividade rural no percentual que ele acordou. Se foi 30% dos frutos, ele vai ter uma nota de receita de 30% de venda desses frutos. Então, se for pelo lucro real, ele vai ter toda essa receita, vai calcular menos despesas e investimentos se houver, que é um pouco difícil quando ele é o proprietário, porque ele não está relacionado diretamente na atividade, e aí sim ele aplica os 27,5% de imposto de renda. Ou, sendo um produtor, ele pode também optar pela presunção de 20%. Geralmente, no contrato de parceria, é isso que acaba acontecendo. Porque se eu sou proprietário, eu não costumo ter despesa, o que acontece? Eu vou pegar toda a minha receita e aplicar 20% para achar minha base de cálculo do imposto de renda, e aí sim eu vou aplicar a alíquota de 27,5% do IR, que fica bem menor já o valor. Voltando para aquele nosso exemplo, então, de R$1.000, se eu tenho R$1.000 de receita, né, que desses frutos ali, sendo proprietário dessa terra, né, eu vou aplicar a presunção de 20%. Então, R$1.000 vezes 20% resulta numa base de cálculo de imposto de renda de R$200. Aí sim é que eu vou aplicar a alíquota de 27,5% de IR e vai totalizar então um valor de R$55 de imposto de renda a cada R$1.000 de receita, sendo um contrato de parceria. E lembrando que aquele produtor rural que está lá na atividade, ele vai então, a diferença é que ele não vai ter esse valor, como no caso do arrendamento, o produtor que está na ativa, ele vai lançar aquele aluguel como uma despesa, para deduzir lá da base de cálculo do imposto de renda. Já no contrato de parceria, o que acontece é que esse produtor rural que está lá na atividade, ele acaba tendo uma receita menor. Por quê? Porque, no nosso exemplo, 30% daquela receita era do produtor parceiro, que é o proprietário. Então, o cálculo do imposto de renda dele acaba diminuindo também, porque ele tem uma receita menor e ele vai deduzir todas as despesas da atividade normalmente. Obrigada, Letícia. Acho que assim ficou bem mais claro mesmo. Deu pra gente visualizar bem, né, as opções e normalmente como é que se faz ali a declaração do imposto sendo o proprietário, sendo a figura que está ali na ativa na terra. E passado então essa questão, eu queria te perguntar como é que o produtor sabe qual o melhor contrato, qual o melhor modelo de contrato para ele, como é que isso, o que ele tem que avaliar antes de tomar essa decisão. Primeiro passo, né, gente? Quando a gente fala assim, planejamento tributário, de imposto de renda, a gente tem que ir falando em contrato agrário, não é só o objetivo de pagar menos tributo. Sempre é necessário analisar qual é a expectativa desses envolvidos, né? O que de fato vai ser executado para que seja feita uma correta tributação. O planejamento tributário aqui nesse cenário, ele entraria mais para ajudar a alinhar as expectativas dos produtores, para saber qual é o tipo de contrato é mais interessante para cada envolvido, mas sempre respeitando o que está acontecendo na prática, para que não tenha nenhuma surpresa desagradável numa fiscalização futura. Então é importantíssimo analisar o que vai acontecer na prática, e aí sim analisar a tributação e ver se, de repente, a gente não pode mudar essa expectativa e fazer um outro tipo de contrato, mas lembrando, o contrato que você firmar entre eles, você tem que declarar e tem que ser o que está acontecendo na prática. Quais são os cuidados que o produtor tem que ter, então, na hora de optar pelo contrato? Pelo que eu estou entendendo aqui, para sintetizar um pouco para quem está assistindo, é que o contrato ele tem que ser o mais coerente possível com aquela atividade real que vai ser executada, porque depois a Receita vai conseguir entender se o que está firmado no contrato não é bem o que está acontecendo na propriedade, é isso mesmo? Não exatamente, é o mais coerente, é o que de fato acontece. Mas aí, como eu mencionei para vocês aquele exemplo dos R$1.000, sabendo que o contrato de parceria, em tese, ele é muito mais interessante para o proprietário da terra, né? Acaba dando uma margem para que muitos contratos de arrendamento, na prática ele faz um contrato de arrendamento, mas o proprietário da terra acaba declarando lá no imposto de renda como se fosse um contrato de parceria, com o intuito então de pagar menos imposto de renda. Isso não é correto. A Receita Federal, ela já vem fazendo várias operações de fiscalização com foco nos contratos agrários para pegar esse tipo de fraude, né? Uma das mais famosas que teve até foi a Declara Grãos.
ela iniciou lá no estado do Rio Grande do Sul, já passou por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e ela vai avançando aí pelos outros estados, né, com o foco de identificar se ocorreu alguma sonegação ali na declaração do IR pelos produtores rurais, né. Nessa fiscalização, muitos produtores foram notificados pela divergência de informação prestada pelos participantes dos contratos agrários, onde o produtor rural que estava lá na prática, ele fez um contrato de arrendamento, ele acabou declarando corretamente, olha, esse aqui é um contrato de arrendamento, então eu vou declarar esse valor desse aluguel, vou deduzir ali da minha despesa, só que, quando chegou lá no produtor que era o proprietário da terra, ele acabou declarando como se fosse um contrato de parceria. E o fisco ele já pega esse tipo de informação, com certeza, porque ele vai casar a informação que o produtor, que ele pega o CPF, ele vai pegar o produtor que estava lá na atividade, esse declarou arrendamento, deduziu lá da despesa da declaração do IR dele. E ele vai pegar a declaração do outro produtor, que era só um arrendamento, que nem deveria ter declarado como atividade rural, deveria ter declarado, então, como um valor de aluguel, como um valor que ele recebeu e pagar direto o 27,5%, o fisco ele casa essas informações. E quando isso acontece, ele casou a informação dos dois CPFs e viu que a informação estava divergente, ele vai atrás dos dois e ele vai pedir, então, o que aconteceu aqui? É arrendamento ou é parceria? Aí, nesse caso, importantíssimo ter documentado esse contrato, tá? Documentado, registrado certinho, bem claro se era um contrato de arrendamento, se era um contrato de parceria e declarar, então, que os dois declarem o que de fato aconteceu para que não tenha esse problema, então, ali junto com a fiscalização. Porque eu acho que o que a gente tem que deixar claro aqui, né, Letícia, é que, primeiro, que a Receita Federal já tem todas essas informações, como tu comentou, né, ela vai cruzar as informações dos dois entes, digamos assim, dessa negociação. E mais do que isso, né, hoje essas informações são todas digitais, então isso é cruzado de maneira muito mais fácil, muito mais rápido e realmente o produtor tem que redobrar o cuidado aí. Agora que a gente fechou essa questão sobre os contratos, a gente tem mais um tópico aqui que a gente tinha ficado de abordar hoje, né? Que é o condomínio rural. Tu consegue explicar para nós o que é isso, como é que funciona? Quando a gente acaba falando em contrato agrário, é bem comum a gente também falar sobre condomínio rural. O que é o condomínio rural, né? É quando dois ou mais produtores eles acabam resolvendo explorar a mesma atividade na mesma terra de forma conjunta. Então, eles formam um condomínio com uma inscrição estadual para aquele condomínio e todos os documentos de compra ou de venda são emitidos pela inscrição estadual deste condomínio, né? Então, é mais lá pelo CPF do produtor, mas sim pela inscrição deste condomínio. No condomínio, todos os produtores eles partilham as despesas e as receitas daquela atividade rural que foi desenvolvida. Só que cada um na proporção que foi acordada. Posso ter um que tenha 50%, outro que faça 25% e mais um que tenha 25% do condomínio, né? Então, cada um vai declarar a sua receita e a sua despesa no seu percentual contratado ali em condomínio. É muito comum a gente ver esse tipo de contrato de condomínio quando é produção familiar, onde o pai ele é o proprietário da terra, mas os filhos acabam explorando aquela terra junto com o pai, né? Todos estão explorando. Lá, quando eu mencionei do comodato, o pai ele não tá, ele só está emprestando a terra. Aqui não, aqui o pai também explora a atividade e o filho também. Então ele acaba fazendo um contrato de condomínio. E aqui a gente volta para aquela pergunta que é o que a gente bateu com relação aos contratos, né? Como é que fica a tribunação no caso do condomínio rural? O que muda, o que não muda? Ele muda sim. O arrendamento é de um jeito, parceria de outro e condomínio rural também tem uma particularidade ali na tributação do imposto de renda. Quando a gente fala de condomínio, a gente tem que lembrar que todos são produtores rurais que estão envolvidos, todos vão declarar o imposto de renda lá no seu CPF, como atividade rural. Nesse caso, se todos são produtores rurais e todos vão declarar no CPF, né? Todos vão tributar na sua proporção. Então, receita, despesa, investimento,
tudo isso é separado, né, dividido conforme o percentual de cada um, como a despesa. Comprei um insumo agrícola, esse insumo vem na inscrição estadual do condomínio. Então, 50% vai ser deduzido de um produtor, 25% de outro e 25% do outro. Então, aqui nesse caso do condomínio, eles estão na mesma terra com o mesmo objetivo. Então, despesas e receitas são partilhadas no percentual do condomínio para apurar o imposto de renda. E nesse caso, vale a mesma regra do produtor CPF lá para declarar o IR. Ele pode optar pelo lucro real, que é receitas menos as despesas, para aí sim encontrar a base de cálculo do imposto de renda, ou ele pode também optar então pelo lucro presumido, que é aquela presunção de 20% sobre a receita bruta para fazer o cálculo do imposto de renda. A gente tem bastante informação, né, Letícia? Cada tipo de contrato, cada transação diferente ali, de acordo de negócio que o produtor optar por fazer, vai ter uma regra diferente. Então, além de toda a parte de gestão do campo, ainda tem essa questão legal, né, de tributação para o produtor ficar de olho aí. Mais uma coisa para ele cuidar, para pelo menos que ele entenda o suficiente para conversar com o seu contador, né? E aí, para ficar um pouquinho mais fácil, o que eu ia te pedir para ver se tu consegue fazer um resumão para nós aí de tudo que a gente abordou nesse vídeo para sintetizar nessa nossa finalização. Bem importante isso que tu falou, Agatha. Às vezes ele não precisa saber o detalhe da lei, mas o produtor rural, ele conhecendo os tipos de contrato, para ele poder até optar e chegar e conversar com o contador dele, explicar, olha, no meu caso, acho que é mais interessante dessa forma. Ele pode até falar, no meu caso, acontece dessa forma. Então, para a gente poder classificar qual é o tipo de contrato, né? Então, ali atendendo ao pedido da questão do resumão ali, só para a gente gravar mesmo a informação. Então, eu falei de 4 tipos de contrato aqui, que um é o comodato. Lembrando que o comodato é aquele empréstimo sem custo. É um empréstimo que o pai empresta a terra lá para o filho e não vai cobrar nada. Então, a gente não tem nem o que falar de imposto de renda, porque não tem uma receita aqui para tributar. O outro contrato é o de arrendamento. No caso de arrendamento, eu tenho o proprietário e ele não quer desenvolver atividade rural ali naquela terra. Então, ele acaba cedendo o uso e o gozo dessa terra para outro produtor, mediante, então, um valor que ele recebe de aluguel. E o proprietário ele não se envolve na atividade rural, é um valor fixo. Nesse caso, o proprietário ele vai tributar o IR pelo valor que ele recebeu desse aluguel e o produtor rural vai tributar lá na sua atividade rural, podendo ser lucro real ou pela presunção de 20% e ainda tem, se for lucro real, ele pode deduzir então essa despesa que ele paga de aluguel. O contrato de parceria rural é um pouquinho diferente, porque o proprietário da terra ele cede apenas o uso dessa terra e, nesse caso, ele participa dos riscos que envolvem essa atividade rural. Como ele participa dos riscos, ele também é considerado um produtor rural, ele vai ser tributado lá no imposto de renda como atividade rural, então os dois tributam atividade rural, e os dois podem optar, então, se um vai querer tributar pelo lucro real e o outro pelo lucro presumido, ali de 20%, tranquilamente. Então, os dois são produtores nesse caso. E, por último, a gente falou também de condomínio rural, que é quando eu tenho 2 ou mais produtores que vão ter o mesmo objetivo, eles vão explorar a mesma terra fazendo a mesma atividade rural. Eles têm o mesmo objetivo, então eles formam um condomínio e todas as receitas e as despesas que acontecem nesse condomínio rural depois são rateadas conforme o percentual que cada produtor participante desse condomínio tem e todos eles vão tributar lá no imposto de renda como um produtor lá na sua atividade rural, né? E todos eles podem optar, então, ou tributar pelo lucro real ou tributar, então, pela presunção de 20%. Certo. Letícia, muito obrigada. Esse resumão final aí ficou sensacional, com certeza ajudou aí a fixar os principais tópicos do vídeo, os principais tipos de contrato. Com certeza cada produtor aí que for ver, ou até mesmo os contadores que quiserem se atualizar, né, e atrás de mais informação, já conseguem aí ver em qual desses tipos eles se encaixam, os seus clientes se encaixam. Eu que agradeço, Agatha, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom a gente trazer esses detalhes, então, para que os produtores possam ter um pouco mais de conhecimento da nossa legislação e de que existe por aí.